Se você não vive numa caverna, se você não é um ermitão, bom, mas se você for também, você não estaria vendo esse vídeo. Você tá na internet, você sabe que o mundo está todo alvoroçado, empolgado com a nova Aranha Mania. Desde que esse novo Homem-Aranha estreou no universo compartilhado da Marvel, que também é uma coisa que tá sempre em hype com os nerds e não nerd. Todo mundo comenta do Aracnídeo, mas é interessante que o Homem-Aranha nunca esteve sempre em baixa. É um herói que sempre varia ali na empolgação, varia ali no interesse do público, mas tá sempre ali na sua, tá sempre ali no seu espaço, seja com a nova geração que sempre gosta do Aracnídeo ou com a velha que continua gostando do velho Pedro Parker. Hoje a gente vai comentar sobre, não esse Homem-Aranha que todo mundo está comentando, do Aranhaverso, talvez um pouco por causa da saga final da série que eu vou falar hoje, a série do Homem-Aranha dos anos 90. Que se você foi, no mínimo, uma criança ou um adolescente, e no caso tinha que ter sido uma criança ou um adolescente ou um adulto que gostava de desenho animado, no mínimo, pra assistir, você deve se lembrar desta série. Será que ela ainda é boa? Será que ela continua fácil de se acompanhar? Ou ela sofre com aquelas coisas que acaba deixando datada? Principalmente séries dos anos 90 de desenhos animados de ação produzidos nos Estados Unidos. E sim, tem muita porcaria, tem muita coisa que é insuportável de assistir hoje. Mas será que essa série do Homem-Aranha também é? Porque ela fez sucesso. E se ela fez sucesso, talvez a qualidade dela esteja acima das outras séries dessa década. Ou não? Ou será que a gente estava empolgado com o Homem-Aranha? Então, fique aí que você vai descobrir hoje tudo que faz esse desenho que passava nas manhãs da Globo um clássico. E se ele merece a palavra de clássico só pela nostalgia ou pela qualidade? Porque se a gente comparar com as animações da DC, por exemplo, a Liga da Justiça, ela é muito mais nova do que a do Homem-Aranha, mas também é antiga, tem mais de 10 anos e continua boa. Vamos ver se com os mesmos critérios que julgamos a Liga da Justiça, que é uma das séries mais bem sucedidas de super-herói, a gente consegue julgar esta do Homem-Aranha, se ela merece o seu lugar no topo das discussões na internet, no topo dos spoilers que vem em forma de meme pra ferrar quem não viu o filme, o topo da discussão que é sempre válida sobre o Homem-Aranha. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém, mas sabe o que é ninguém? Sabe o que é ninguém? O Pedro Parker. Então fica aí, vamos descobrir se vale a pena assistir esse desenho. Eu geralmente separo meus vídeos em capítulos para que as pessoas consigam acompanhar um argumento preciso atrás do outro. Hoje em dia o YouTube permite que a gente também separe em capítulos, então vou fazer isso para facilitar para vocês compreender de que bloco, de que sentido eu estou falando. Eu vou avaliar a qualidade da animação, a qualidade do roteiro, os personagens do universo Marvel que aparecem e como são desenvolvidos, e a personalidade do Homem-Aranha, que inclusive é por ela que eu vou começar a falar. O que eu posso dizer é que este é sem dúvida talvez o Homem-Aranha mais amargurado que eu já vi em todo tipo de mídia, contando quadrinhos, contando games, contando filmes e séries de animação. Eu nunca vi um Homem-Aranha tão amargurado, tão frustrado quanto o desse desenho. Ele passa todo episódio praticamente, mas todo episódio reclamando da própria vida. Ah, que noite. Estou cansado, machucado e ainda por cima minha roupa rasgou. E o que eu ganhei nisso tudo? Nada. A vida nunca tem recompensas pra mim. O pior de se ter uma identidade secreta é que não se pode pedir a ninguém pra costurar pra você. Eu sei que o Homem-Aranha, originalmente, ele passa muitas dificuldades, ele está sempre reavaliando a sua própria pessoa, se vale a pena ou não ser um super-herói. Eu sei que faz parte da personalidade, da construção do personagem. Mas os Homem-Aranhas geralmente são sarcásticos, bem-humorados, cheios de ironia. Sabe aquelas pessoas assim que a vida é tão ferrada, mas tão ferrada, que elas desenvolvem um senso de humor, assim, autocrítico, autodepreciativo, que é até um jeito assim de escapismo, de aliviar a tensão e as dores que a vida dela causa. Pois é, este Homem-Aranha, ele tem um pouco isso, mas assim, por conta da construção do roteiro, das situações que acontece e na falta até de desenvolvimentos mais profundo que os desenhos dos anos 90
esses de ação de super-herói infelizmente não tinham tanto. Ele não parece um cara que está fazendo isso que eu acabei de descrever, que a gente vê em boas histórias do Homem-Aranha, né? Quando bons roteiristas fazem. Ele parece ser um cara frustrado, assim, reclamão. É quase uma pessoa com depressão. Você fica com tanta pena que parece que esse Homem-Aranha vai se suicidar em algum momento. Tão triste que é. Me corrijam se for mentira, mas não é o herói que fica com a mocinha? Eu salvo a cidade do selvagem e será uma sorte se a Mary Jane ou a Felícia falarem comigo de novo. Sem falar que todo mundo animal andou pela minha roupa. Nunca mais eu me meto numa briga de namorados. Eu sei que essas auto-reflexões que ele faz, né? Que essas autocríticas, melhor dizendo, que ele fica fazendo sobre si mesmo, reavaliando o que ele fez, o que aconteceu, por exemplo, naquele episódio, serve até como uma lição de moral para as crianças que estão assistindo, porque afinal é uma animação que é destinado ao público infantil. No caso, eu tinha até 10 anos quando eu assistia. Esse Homem-Aranha realmente é muito amargurado. E a vida é muito tensa com ele. Eu acho que até pensando bem aqui, eu nem vou dizer que ele é um cara muito frustrado nos episódios, porque pela construção da história que eu vou falar mais um pouco adiante, faz até sentido ele ser assim, porque eu nunca vi o Homem-Aranha se dar tão mal quanto esse. Nem o Tobey Maguire, que eu achei que era o Homem-Aranha mais loser que foi retratado nas mídias, é tão loser quanto esse. Embora, vale aqui uma ressalva, olhe bem pra cara desse Peter Parker. Ele não foi feito assim com uma construção de um nerd, de um fracassado. Esse Peter Parker tem cara de galã. Ele tem porte de galã, você vê assim que o cara até fora do uniforme da Homem-Aranha parece um cara bem definido, bombado. Ou seja, ele é um Homem-Aranha bem no padrãozinho visual de que seria considerado bonito nos anos 90 ou até nos dias atuais. O que é muito irônico porque a relação que ele tem com as mulheres no desenho não dão muito certo, mas se você parar pra pensar, o cara ali tá nos clichês, tá nos padrões, as mulheres deveriam cair aos pés dele, não deveria ter muita dificuldade. Aí também tá uma outra crítica sobre a personalidade deste Homem-Aranha. Ele é pouco cientista. Tem alguns momentos que ele realmente usa a ciência e ele relembra que é cientista. Acho que é os roteiristas, na verdade, relembrando que o cara é cientista e tem que dar momentos científicos pra esse Homem-Aranha, momentos nerd, pra ele resolver alguma situação. Mas tem pouco disso. Mas aí é porque os desenhos dos anos 90 não desenvolviam direito também essas profundidades, essas camadas nos personagens. Se você lembrar, por exemplo, da lenda de Aang, ou até mesmo do Batman dos anos 90, que esse é um bom exemplo para ser comparado, tinham episódios que era só sobre o dia a dia dos personagens, sem estar na trama principal, por exemplo, sem a turma do Aang lutando contra a Nação do Fogo, ou sem o Bruce Wayne vestido de Batman, que ajudava a dar profundidade e desenvolvimento nesses personagens fora da trama principal, em que o personagem pode agir de um jeito. Você coloca o personagem em outras situações no cotidiano, por exemplo, assim ele pode agir de outro modo e você vê mais camadas. Por exemplo, faltou muito, aí eu talvez esteja entrando no capítulo de roteiro, mas faltou muito, por exemplo, o desenvolvimento das relações amorosas do Peter Parker, que é mostrado muito brevemente, assim, de maneira muito superficial, porque eu imagino que os produtores e os roteiristas pensaram, bom, é um desenho para criança, temos que focar em ação, então não precisamos ficar pondo essas camadas de desenvolvimento, mas isso peca, isso joga contra o teste de 15 anos, digamos assim, se vale a pena ou não assistir o desenho dos dias de hoje. Então, para concluir o capítulo da personalidade do Homem-Aranha, não espere assim muita profundidade. Aliás, tem até umas reflexões, umas autocríticas muito legal, que dá até assim uma certa camada profunda no personagem. Mas faltou essa parte mais humana, porque ela fica muito focada sobre o dilema do Homem-Aranha em relação aos vilões da série ou algum outro personagem como a Mary Jane, mas não tão assim humano, como eu disse, não tão desenvolvido nesta parte como a gente vê em filmes e até em outras séries animadas mais recentes do Aracnídeo. Já que eu falei do roteiro, vamos desenvolver aqui a argumentação de como era o roteiro dessa série dos anos 90. Será que ela sofria aqueles clichês, aquelas simplicidades que desenhos dos anos 90 tinham no seu roteiro? Ou será que ela já estava um pouco mais avançada? O que eu posso te falar é que ela sofria com os mesmos clichês e problemas de desenhos de ação, principalmente de super-heróis dos anos 90, mas ela tinha suas
particularidades até bem ousadas e complexas, bem mais complexas do que os desenhos geralmente da média que existia nessa década. Vamos começar a falar o que tornava o desenho com roteiro positivo. Ele não era um desenho cujo episódio tinha começo, meio e fim, ou seja, cada episódio era como se fosse uma animação única, como era, por exemplo, um He-Man que se assistia, um Thundercats. Não, ele tinha começo, meio e fim, de fato, cada episódio, só que tinha muitos episódios que você tinha que ver a continuidade no próximo dia. Sim, ele terminava, por exemplo, com um momento tenso, que você só ia descobrir a conclusão no episódio do dia anterior. Tudo bem que alguns episódios especiais assim dos desenhos dessa década ou da década anterior também fazia isso, mas esse desenho tinha continuidade. Então um personagem que aparecia no primeiro capítulo ia aparecer nos próximos, o que parece normal, só que ele fez alguma coisa nesse primeiro capítulo que ia repercutir em outros episódios, então você tem que ter visto para entender. Embora cada episódio mostrasse um flashback para você relembrar, era legal se você tivesse assistido o episódio para entender melhor o desenvolvimento. E ele também tem muitas tramas complexas, tramas adaptadas direto das HQs, e elas vão se entrelaçando. Então tem uma trama que começa, passa uns 4 episódios com ela, aí ela some, aparece outra trama, de repente depois de uns 4, 5 episódios essa outra trama volta, e às vezes uma cruza com a outra. Então tem até assim, eu diria, uma narrativa complexa, densa, diferente dos desenhos da média. Também tinha muito conteúdo para se adaptar dos gibis, tinha muita história boa e parece que os caras queriam colocar tudo lá, tudo. Não sei se eles tinham um plano do começo ao fim. Vou fazer 65 episódios, então eu sei exatamente como eu vou abordar cada temporada. Parece que eles foram fazendo um bloco por vez e várias histórias e depois foram misturando. E eu imagino que foi assim por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, sobre a qualidade na animação. Nós vamos ficar no roteiro. Então temos lá um monte de arcos se entrelaçando, arcos que começam e não terminam, aí entra outro e depois ele vai aparecer só no final, o que torna o desenho muito interessante e prende você, porque você quer ver a conclusão dessas coisas e você fica até com medo, porque vai que esse desenho foi cancelado e os caras não concluíram algum desses arcos. E sim, de fato, isso acontece. Tem muito arco que ficou em aberto e não teve uma conclusão. Aliás, um desses arcos é o relacionamento do Peter Parker, do Homem-Aranha com a Mary Jane. Eu não vou dar spoiler porque eu quero que vocês assistam, mas cara, você fica, não creio. Na verdade, você fica até desconfiando quando você vai ver que tá acabando os episódios, tá chegando no fim do desenho. Você sabe que tem 65 episódios só, você fica falando assim, os caras não vão dar conclusão pra isso. E você fica meio... Você fica amargurado, que nem eu falei com o Homem-Aranha, é um personagem amargurado, ele consegue ter esse poder de fazer o público ficar tão amargurado quanto ele. E velho, por falar na personalidade do Homem-Aranha, vamos falar aqui sobre o roteiro, como ele faz esse Homem-Aranha sofrer. Meu Deus do céu, como esse Homem-Aranha sofre. Não é porque ele apanha, até que ele apanha pouco no desenho, mas como que tudo dá errado pra esse Homem-Aranha, cara. Eu como adulto consigo avaliar hoje, mas quando eu era criança eu não percebia isso. Talvez eu até ficasse desanimado de assistir se eu tivesse essa percepção, porque tudo dá errado pra esse Homem-Aranha, você fica frustrado e amargurado junto com ele. E por falar no roteiro, de como esse Homem-Aranha fica frustrado, vamos falar de como eles desenvolvem os vilões. E é muito assim, interessante de como esse Homem-Aranha, ele não precisaria estar fazendo nada pela sociedade de Nova York. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante dos vilões desse desenho, é que eles disputam poder, espaço na cidade. Isso é uma coisa legal que falhou, eu acho, no desenho do Batman dos anos 90, que deveria ter bastante isso. Que é cheio de gangster, é cheio de vilão, um querendo tomar a área do outro. Deveria, no desenho do Batman animado, deveria ter mostrado isso. Mostrou pouco, mas esse desenho do Homem-Aranha mostrou-se muito isso. Você percebe que existem vários criminosos, reis do crime, digamos assim, apesar de ter o principal que a gente conhece lá, que é o Wilson Fisk, mas você vê que tem vários outros que disputam território com ele, então você vê que um vilão briga com o outro. Isso é uma coisa interessante, mas é aquilo que eu estava te falando antes. Se o Homem-Aranha não se metesse, metade dos vilões teriam se eliminado.
Ou seja, a vida do Homem-Aranha seria muito mais fácil, porque teria menos vilões para ele combater. Eu não sei se isso foi uma falha de roteiro, se isso aí foi proposital, mas você vê que o Homem-Aranha acaba salvando a vida dos vilões, porque ele acaba se metendo na treta de um vilão com o outro. O que também é interessante, porque é legal ver um vilão brigando com o outro. Quando você tem um herói que existe há décadas, tem uma galeria vasta de vilões, é legal você ver de vez em quando eles brigando, tretando, porque eles são pessoas ruins. Quem diz que todo vilão que veste uma fantasia está em disputa do poder na cidade vai ser automaticamente amigo do outro, fazer a legião do mal, como é nos desenhos da DC? Claro que não. Eles se odeiam, eles querem o mesmo espaço, eles estão disputando as mesmas fortunas. Se um comete o crime, tira o espaço do outro. Então isso é muito legal. É muito legal como eles desenvolvem a personalidade mafiosa de Wilson Fisk. Você vê assim que de fato ele é um cara que faz jus ao nome de Rei do Crime, porque ele consegue ludibriar realmente todos os seus parceiros do crime, depois rivais e inimigos. E é legal ver esse desenvolvimento. Os vilões aqui são muito mais bem desenvolvidos, alguns arcos deles são muito mais bem desenvolvidos do que os próprios personagens amigos do Peter Parker. Isso que é uma coisa curiosa que eu comentei no começo, quando eu estava falando da personalidade do Homem-Aranha. Tem episódios dedicados ao vilão, ao desenvolvimento dele, as relações dele com as pessoas comuns, né? Quando ele está fora da fantasia e sendo vilanesco. E você não vê episódios dedicados ao Homem-Aranha com a Mary Jane, ou com a Felicia Cat, que é a Gata Negra. Você não vê, eu não sei se eu falei certo o nome da Felicia, acho que é esse mesmo. Você não vê esse desenvolvimento desses arcos da relação dele com o Harry Osborn, a relação dele, por exemplo, com a tia, que seja, é muito breve, assim, é muito clichê, mas você vê o dos vilões, então parece que os caras deram um gostinho especial aos vilões do Homem-Aranha. Deixa eu ver se eu lembro todos os arcos que aparecem nesse desenho. Tem o arco do Venom, tem o arco do Sexteto Sinistro, tem o arco do Wilson Fisk, que mostra ele galgando a posição absoluta de rei do crime e tretando com os outros vilões. Tem o arco das guerras secretas, que é aquilo que você lembra, né? O Beyonder traz lá heróis e vilões para brigar, tipo um torneio, uma coisa assim. Tem o arco dos clones e tem um arco que envolve diretamente a Mary Jane, que você fica embasbacado como esse desenho foi ousado em fazer isso, e você sente a dor do Peter Parker quando ele descobre uma certa verdade, um plot twist. Eu lembro quando eu era criança e vi isso e fiquei embasbacado, e reassistindo eu fiquei embasbacado de novo, e é mais triste, tenso e amargurante, digamos assim, que eles não dão uma conclusão pra isso. Talvez isso desanime você de assistir, mas não, assista pela curiosidade. E aparece uma galeria de personagens da Marvel, aparece os X-Men no arco, que aliás eu esqueci de falar no arco que o Homem-Aranha tá sofrendo uma mutação, ele tá virando um monstro, e aí ele tem que ir lá procurar auxílio do Professor Xavier, que entende de mutantes, etc. Então aparecem os personagens do X-Men, aparece o Wolverine, que eles chamam de Lobão. Nossa, isso é uma coisa interessante para se comentar. Esse desenho cometia vacilos na dublagem, na tradução. Então, por exemplo, o Wolverine foi chamado de Lobão. O Fera do X-Men foi chamado de como? Animal. Não lembro se foi exatamente isso ou tinha um outro nome bobo. O Demolidor que aparece, porque tem um arco que o Homem-Aranha, né, no caso o Peter Parker, é acusado injustamente, que faz parte do arco da galgada do Rei do Crime. Então o Demolidor vai lá ajudar o Homem-Aranha como seu advogado e também como personagem heróico. E eles chamam de... Que Rei do Crime? E o nome é Atrevido. Você tem mesmo que ser bem atrevido para desafiar a mim. Eu estou acabando com a sua família. A polícia tem o seu filho e eu tenho você. Meu filho! Eles chamam ele de Atrevido. É essa a tradução que deram para o Daredevil, o Demolidor. Atrevido. E não dá pra levar a sério eles sendo chamados de Atrevido. Parece só um cara que... Atrevido, parece um cara que dá cantadas inconvenientes. Um cara assim muito... Ai, 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 como você é muito sapeca. De vez em quando eles traduziam o nome de uns personagens e de vez em quando
eles não traduziam, davam o nome em inglês mesmo. Por exemplo, aparece o Justiceiro, que não é chamado de Justiceiro. Eu esqueci agora como eles chamam, acho que de Carrasco. Se bem que Carrasco é até um bom nome, mas eu acho que não. Dá um nome bobo também, que nem pro Atrevido, pro Lobão. Enfim, como eu falei, aparece o Justiceiro, que toda hora treta com a Homem-Aranha. Aparece o Blade, isso é muito interessante. E aparece o Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro. Aliás, eles colocaram quase todos os personagens principais da galeria de heróis da Marvel. Só não colocaram talvez o Hulk, o Thor, esses outros. Mas apareceu ali até o Capitão América, bem lembrado, ele aparece. E são tramas legais quando eles aparecem assim. E você vê que eles desenvolvem bem até a aparição desses personagens. O que talvez não fique bom é a dublagem. Isso peca, porque a gente tá falando de personagens, tem que falar da dublagem. Eu não sei se o pessoal que cuidava da dublagem no Brasil pensou que a criança não teria discernimento para perceber essas coisas. Eu de fato não me lembro se eu percebi isso quando eu tinha 10 anos ou me importava, mas eles trocam muito os dubladores. Eles trocam muitos dubladores, até de personagens recorrentes que eles não deveriam trocar. Só praticamente a voz do Homem-Aranha é a mesma, e eu acho que talvez a da Mary Jane. Todos os outros personagens troca a voz. De vez em quando o cara que tá dublando Wilson Fisk vai lá e dubla o JJ, e às vezes inverte no episódio seguinte, e é meio bizarro, porque ainda se eles colocassem um dublador que fez um personagem ou outro que apareceu faz tempo, não. No episódio seguinte, os caras simplesmente invertem a voz do chefe e do vilão do Homem-Aranha. Isso é muito bizarro, isso é chato, porque tem algumas dublagens que são impecáveis, são muito bem feitas, e tem outras que parece que o cara fez no automático. Parece que ele pensou o dublador no Brasil. É um desenho pra criança, tanto faz. E quem tava dirigindo a série de dublagem, que eu não sei quem é, e tô com preguiça de pesquisar, também parece que nem se importava, porque esse erro de continuidade de manter os dubladores, sim, peca muito contra o desenho. Agora vamos falar da qualidade da animação, porque se o desenho tiver falha na qualidade da animação, isso vai te desanimar em querer assistir. Como é que é a qualidade da animação? Ela é mal envelhecida? Ela continua boa até os dias de hoje? Depende. Depende de cada episódio que você assistir. Porque o que eu entendi, e hoje entendendo como funciona a produção de um desenho, é que eles foram animados em blocos. E parece que cada bloco foi animado num estúdio diferente. E obviamente os blocos que tinham as melhores animações foram aqueles que foram desenvolvidos na Coreia. Eu sei que foi desenvolvido na Coreia porque eu fiz questão de ver os créditos desses episódios que tinham uma boa qualidade de animação, e você vê um monte de nome de coreano. E é interessante que esses blocos eles não estão distribuídos assim um atrás do outro, eles foram misturados. Então parece que eles dedicaram os episódios com os personagens principais, com os arcos principais, vamos usar as melhores animações. Os outros episódios parece que é pra encher linguiça, vamos dar outra qualidade de animação. E você pode observar 3 tipos de animações primordiais nesse desenho. Uma realmente ruim até pelas qualidades dos desenhos dos anos 90. Eu vou dar uns exemplos aí pra vocês verem. Uma de qualidade média, que você não sabe muito bem o que esperar. Eu talvez deveria que avaliar todas as qualidades de animações dessa década para saber se elas estavam acima da média ou iguais à média, mas ok, é assistível. E umas que são realmente muito boas. Se esses episódios fossem todos animados com essas qualidades que são as que vêm da Coreia, cara, esse desenho seria bom. Assim, recomendável até os dias de hoje sem nenhuma ressalva, porque as qualidades realmente salvam. Porque o Homem-Aranha é um personagem dinâmico que faz aquele monte de pose legal, então você tem que pôr bons animadores para fazer aquela pose dinâmica, cheia de perspectiva do Homem-Aranha. E os que melhor se sobressai são esses da Coreia, mas eu já vou te adiantando, são poucos episódios. Em 65 episódios, eu arrisco dizer que são uns 10 ou 15 no máximo com essa qualidade. A grande maioria varia entre aquela qualidade ruim e a qualidade mediana. Agora eu não consigo saber de cabeça qual vem mais, mas eu acredito que talvez a qualidade mediana venha mais, porque eu não lembro assim de tanto episódio com qualidade sofrível. Bom, para concluir, vale a pena ou não assistir esse desenho? Bom, eu vou fazer uma mensagem clichê que dizer depende do que você avaliou nesse vídeo. Se você acha que valeu a pena ou não, porque eu falei os pontos positivos ou negativos. Se for por
colocar numa balança, talvez eu diga que esteja meio equilibrada, um pouquinho mais com pontos positivos, mas aí vai depender de quanto tempo você tem para se dedicar a uma série de 65 episódios de 20 minutos cada. Se você tiver tempo livre, se você estiver de férias como eu, talvez valha a pena você assistir tudo numa tacada para relembrar um clássico. E se você não conhece todas as tramas principais do Homem-Aranha, elas aparecem aqui. Mas se você se preocupa muito com continuidade, por exemplo, de dublador, de qualidade de animação, talvez você vá ficar decepcionado. Se você odeia esses desenhos que deixam coisas em aberto e não conclui um monte de ponto, você vai se frustrar mais ainda. Agora eu vou falar uma coisa que é um spoiler, que não é tanto spoiler assim, mas é interessante que o Stan Lee, que é um dos produtores do desenho, aparece no último episódio ali como homenagem ao criador. E eu disse ao Jack, por que não a pele verde? Com licença, eu estou procurando um cara chamado Stan Lee. O quê? Homem-Aranha? Segure minha ligação um instante. Eu acho que finalmente fiquei louco. Minha nossa! Uau! Sabe, Aranha, eu sempre quis balançar numa teia de verdade. Eu não sei se eu acho isso legal ou muito egocêntrico, porque ele sendo o produtor do desenho, eu não sei se ele mesmo pediu para aparecer ali. Eu também não sei se é ele que pede para aparecer nos filmes da Marvel, né? Eu pedia, né? Coitado, faleceu. Se você souber, por favor, comenta aí se é uma ideia dele ou os diretores, né, a própria Marvel quer fazer essa homenagem, mas de fato ele aparece no último episódio ali, porque o último arco do desenho é sobre o multi-universo, né, o multiverso do Homem-Aranha. Você vê assim que isso é uma trama bem antiga do Homem-Aranha, desde a década de 90, não é uma coisa tão recente essa ideia de multiverso, de aparecer vários Homens-Aranhas ao mesmo tempo interagindo, embora ele também deixou um arco, uma coisa em aberto no seu último episódio, na última trama, e tem até uma coisa emocionante, eu diria, uma coisa assim sensível no último episódio quando o Homem-Aranha encontra o Tio Ben. Esteve muito bem esta noite, Peter. Eu me orgulho de você e sinto sua falta. Eu também sinto saudade, tio Ben, mas sempre estou com o senhor no coração. Tá, isso aí acho que foi um spoiler, desculpa. Mas não é tanto spoiler assim, vai. E é legal porque não lembro assim de tantos desenhos dar arcos emocionantes assim, uma parte assim mais sensível de relação humana pro seu personagem de ação. Esse até que fez. Até que se salvou pela falta disso, como eu falei, do desenvolvimento finalmente do Peter Parker nessas relações humanas com outros personagens que não são os vilões. Então, meu amigo, fica aí a seu critério. Eu falei até os pontos positivos e negativos nesse resumo final, então você decide se vai valer a pena assistir ou não. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu assisti, eu não me arrependo, mas talvez seja um sentimento nostálgico porque eu relembrei coisas que eu esquecia desse desenho e eu não prestava muita atenção. Então serviu até como revival na minha memória e eu poder encaixar um monte de lacuna que ficava na minha cabeça quando eu relembrava desse desenho. Talvez se você assistiu nos anos 90, seja uma boa. Se você nunca assistiu e está com preguiça de ler todos os arcos do Gibi para entender provavelmente os filmes futuros do Homem-Aranha, vale a pena ali como um resumo para você conhecer um monte de personagens que dificilmente você vai ver tão desenvolvido no cinema, porque é personagem pra caramba. Abraço, até mais. E fica aí a recomendação cultural dessa semana.